alobaki sur le processus da mudança. du changement. Só que não tem tempo, tem muita coisa a falar. Il y a beaucoup de choses tant Isaac O Mingite. segredo que leva à mudança. Le secret oyo memaka na changement. Primeiro eu falei de fazer uma boa reflexão. Premièrement, alobaki il faut faire une bonne réflexion. Como filho pródigo. Comme fils prodigue. Lucas 15, 17. Luc 15, 17. A Bíblia diz que caiu em si mesmo. Il s'est rentré à lui-même. Fez a introspecção. Il a fait l'introspection. Ele próprio Yemoko analisou, a analysé, descobriu a que découvrir estava errado, que Azaki na estava erreur. no erro, Azaki dans estava l'erreur. no pecado. Azaki na lisumu. Sentou. Avandi, Esse é o primeiro passo para a mudança. yango est sa première pas pour le changement. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oya lobi amen que Dieu Fala comigo, bénisse. primeiro passo para a mudança. Loba première pas pour le Saber changement. refletir. Koyeba ko Segunda réfléchir. coisa, eu disse, reconhecer o teu estado crítico. Deuxièmement, na lobi o reconnaître ton état critique. Aonde que você está? Et si kayo O filho ozali, pródigo fils prodigue, diz, alobi e eu aqui ngai awa estou a morrer de fome. nazokufa nzala, Significa que estou num estado crítico. c'est-à-dire naza na état moko Se critique. você não reconhece Soki yo reconnaître te o estado crítico onde que você se l'état encontra, critique esika ozali, nunca vai mudar. jamais oko changer. A pessoa que se acha está normal, Eza na bato il se trouve a qu'eza vida que ele está normal, levando é normal, vie azomene eza normal, afinal é crítico. or eza critique. É muito mal. Eza mabe makasi. Aleluia. Amen. E terceira coisa, Et troisième chose, amém, Amen. tem que considerar il faut considérer as riquezas perdidas. la richesse perdue. 4, Quatrième, aleluia, tem que tomar as boas il decisões. faut prendre de bonnes décisions. A decisão desse miúdo, Décision ya jeune, do filho pródigo, no verso 18, ya fils prodigue na verset ele 18. disse, eu me levantarei Alobi nga na kotelema, e voltarei na casa do meu pai puis na kozonga na ndako ya papa e na ngai. pedir perdão. Kosenga ye pardon. Fala comigo, decisão. Loba na nga décision. Ninguém muda sem decisão. Mutu te achangeaka sans décision. Ninguém vai tirar o que está no olho dele Mutu te akolongola oyo eza na lisu na ye, se não tomar uma decisão certa. soki azwi décision ya malamu te. O mundo diz que a decisão faz o homem. Mokili elobi décision yango esalaka mutu. Amém. Amen. Amém. Amen. Não consegui acabar. Nakokai kosilisa Uma te. das coisas no prosseguimento da mudança Moko ya makambo na processus ya changement é a humildade perante um superior. eza humilité devant un supérieur. Quando o filho pródigo voltou, Tango fils prodigue azongi, pediu perdão ao pai. asengi pardon epai ya papa, Ele disse, eu não sou digno. alobi je ne suis pas digne. Essa atitude da humildade Attitude wana ya humilité leva a mudança. ememaka changement. Você está no erro, aumenta mais orgulho. Oza na erreur, tu augmentes encore l'orgueil. Você está no pecado, quer mostrar que tudo é normal. Oza na péché, olingo montrer que tout est normal. Perante um superior, Devant un supérieur, deve ser humilde il faut être se humble. quiser a tua situação mudar. Soko olingi situation na yo échanger. Estamos juntos ou não? Amen. Amém? É Amém. por isso o perdão não é para os orgulhosos, é para os humildes. Yango pardon eza pona borguer te, mais pour les humbles. São os humildes que peçam perdão com facilidade. Eza ba humble ne basengaka pardon avec facilité. Que se humilia perante um superior. À s'humilier devant un supérieur. Obrigado.